todas. Eu queria dizer da nossa alegria, eu posso dizer em nome da nossa querida presidente aí, da nossa alegria de poder estar realizando esse trabalho, muito esperado, programado, muito bem programado, e para a honra e glória do nosso Deus. Esse trabalho seria presencial, né, mas aprove ao Senhor, permitir que fosse dessa forma. Então, nós estamos muito felizes, porque a gente se dispõe e Deus age, né? Deus faz como lhe apraz. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas a todas presentes, todas que estão aí. Estou vendo aí a nossa vice-presidente pela região Sudeste-Sul, a nossa querida Liliana, seja muito bem-vinda. No momento oportuno, nós vamos passar uma palavra para ela dar uma saudação, né, Liliana? Nós temos aí várias florzinhas de Jesus, está linda a plataforma, maravilhosa. Cada flor mais linda do que a outra. Nós temos aqui a nossa querida secretária de evangelização da CN-SAFES, a nossa querida Alessandra, que no momento oportuno também vocês vão conhecê-la, ela que realiza um trabalho maravilhoso na Sinodal, todas elas, né? Mas eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado, né? Para a minha secretaria de evangelização. Então, ela realiza um trabalho maravilhoso. Aprove ao Senhor permitir que nós convidássemos ela, aprove ao Senhor um tempo disponível para que ela pudesse abrir um espaço na sua agenda para nos agraciar, né, com tudo que ela trouxe para nós nesta noite. Eu tenho certeza absoluta que Deus falou primeiramente ao coração dela e será transmitido em instantes para nós. Eu gostaria de dar as boas-vindas com a leitura do Salmo 133. Não precisa ninguém abrir, né? Mas eu vou recitar. Ele diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Eu creio que essa unidade não seria somente numa reunião presencial. Eu creio que essa unidade se faz numa plataforma também, porque os cristãos de verdade, eles se reúnem onde quer que Deus chame. Se fôssemos para nós reunir hoje numa igreja presencial, eu creio que todos que estão aqui estariam também lá. Na madrugada de oração hoje, nós aprendemos que Deus, ele leva as pessoas certas aos lugares certos. E Deus prepara esse grupo que vai numa plataforma de oração, ele vai numa reuniãozinha de departamento. Esse grupo está disposto a qualquer tempo, a qualquer situação. Então, exatamente essa pandemia é para preparar o povo do Senhor, o povo, a igreja dele, para que se reúna da forma como ele quer. Então, se é para estar presencial, vamos lá. Se é para estar numa plataforma, vamos lá. Então, esse grupo aqui, ele está aqui e ele estaria também se fosse numa reunião presencial. Louvado seja Deus por isso. É muito gratificante saber que o grupo que está aqui é o grupo que foi chamado por Deus para estar. Louvado seja Deus por isso. Então, essa unidade é muito boa, é muito interessante
No começo a gente estava falando que, às vezes, algumas irmãs acham chato o fato de estar numa plataforma, mas, na verdade, a irmã que acha chato estar numa plataforma, ela acha chato também estar numa reunião presencial, né? Então, a plataforma é o lugar para pessoas envolvidas, como disse a nossa querida secretária de evangelização. A plataforma é lugar para pessoas envolvidas. O trabalho do Senhor, onde quer que ele esteja, a auxiliadora envolvida, ela vai estar presente. Louvado seja Deus por isso. Nós louvamos o nome do Senhor. Eu quero saudar, em nome de Jesus, todas as que estão aqui, porque você está aqui, porque aprove ao Senhor te trazer, como ele te levaria numa reunião presencial, como ele te levaria em qualquer trabalho, tá? Então, eu quero eu quero pedir uma oração, deixa eu ver para quem, a Denise. Eu gostaria que a Dê orasse, agradecendo a Deus pela presença de cada uma na plataforma. E para aquelas que ainda estão se preparando para chegar, porque eu tenho certeza que vai chegar muitas ainda, para que Deus apresse o passo, para que elas não possam perder nadinha do que vai acontecer aqui. Oremos, Dê. Pai de amor, nós somos imensamente agradecidas, Senhor, porque a tua misericórdia se renovou em nossas vidas neste dia, Pai. Senhor, e agora, reunidas como família da fé, para aprendermos mais, Senhor, da tua palavra, em como evangelizarmos, como levarmos, Senhor, as boas novas àquele povo que tanto carece de ouvir da tua palavra, Senhor. Pai, que o Senhor esteja conosco, abençoando, direcionando todo esse trabalho, abençoando cada irmãzinha que está presente nesta plataforma, Senhor. E aquelas que estão se preparando para entrar também, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa colocar as tuas mãos, Senhor, sobre essa plataforma, que não haja nenhum problema, nenhuma queda, e tudo que nós fizermos aqui, Senhor, seja para a honra e glória do teu nome. Nós te agradecemos por mais uma oportunidade de aprendermos mais e procurarmos andar de acordo com a tua vontade, o teu direcionamento. Capacita-nos, Senhor. Nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Eu gostaria de passar agora a palavra para a nossa secretária de espiritualidade, a nossa querida Irene. Graça e paz, amados. Vou trazer 2 versículos, porque eu vou dar só uma entradinha, né? Porque quem vai dar o banquete todo é a Alessandra. Né, irmã? Então, eu vou ler 2 versículos do texto de Lucas 2, os versículos 10 e 11, que são bem conhecidos das irmãs, que diz assim a palavra do Senhor. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. E hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Boas novas, quem não gosta de receber boas notícias? Como gostaríamos de receber boas notícias, né, minhas irmãs? Estamos recebendo notícias tão tristes. E esses pastores receberam uma boa notícia, e que alegria que eles sentiram no seu coração. Porque o Espírito Santo já havia preparado, né? Eles já estavam esperando o Salvador. Mas nós podemos dar essa boa notícia todo dia. Vocês já pararam para pensar nisso? Nós podemos, as pessoas estão recebendo notícias tão tristes, mas nós podemos dar esta boa notícia todos os dias. Irmãs, que presente! Que presente! Podemos usar as redes sociais para falar dessa boa notícia. E é uma notícia verdadeira.
porque também tem notícias espalhadas aí que nós temos que discernir o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira. Mas essa boa notícia, a salvação, ela é verdadeira. E nós podemos dizer com toda a propriedade, né? Que Cristo nasceu, que Cristo desceu do céu em forma de um bebê, que Cristo nos presenteou, né, com o pagamento naquela cruz, né, nos dando a salvação. E nós podemos ser usados que o pastor admira aqui, para levar essa boa notícia. E as pessoas estão precisando, meus irmãos, ouvir essa boa notícia. Tem pessoas desesperadas. E será que nós estamos lendo essa notícia todos os dias para focar no autor e consumador da nossa fé, minhas queridas, meus queridos? Temos que fazer esse exercício diário na nossa vida. Lembrar que Deus nos predestinou, que Deus nos escolheu, que Deus nos salvou e nos presenteou com essa boa nova. Que possamos ser usadas, minha querida, no ano de 2020, para espalhar essa boa nova, essa boa notícia àqueles que estão ao nosso redor. Que venhamos falar a verdade, né? Que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Amém, querida. Nós vamos, então, pensando nisso, pensando no espalhar o evangelho, né? Já que nós vamos falar de evangelismo, nós vamos aprender daqui a pouco mais sobre evangelização. Nós vamos introduzir uma peça que a nossa sinodal achou que é muito propícia para o tempo que nós estamos vivendo. Será que nós podemos evangelizar da forma que nós estamos vivendo? Será que nós podemos? Né? Então, nós temos visto que é possível evangelizar, mesmo estando reclusos como estamos, porque nós temos a plataforma que nós podemos usar, né? Temos o WhatsApp, as redes sociais, nós temos visto isso e vivido na prática que nós podemos fazer. Então, nós vamos introduzir uma peça, né, que vai nos despertar para isso, vai nos ensinar a despertar para isso. Se nós realmente... eu gostaria que você pensasse em você como essa igreja, se você tem sido como essa igreja, ou se você tem estado atenta. Vamos, então, passar. Quem é que vai passar? A Paulinha ou a Roseli? A Rose, né, Rose? Roseli. Passar, então, para a nossa querida Roseli Aguiar. De miséria, miséria. Me ajuda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Bom seria se foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porquanto dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio, a fim de ungires os teus olhos para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
estou tão desanimada. Trabalho não anda, as pessoas não frequentam, não valorizam. Está muito difícil. Acho que não vale mais a pena continuar desse jeito. Vocês sabem quem sou eu? Pois é, eu sou um político de muito sucesso, mas muito corrupto. Vocês sabem quem sou eu, mas quem me vê pensa que vai tudo muito bem, mas não sabe como está aqui dentro. Eu estou cansado de tanta corrupção, de tanta mentira, de tanta labuleira, de comprar voto, trocar voto por leite, por pão, por coisa qualquer. Tenho muito medo de ser apanhado, tenho medo de ser preso, de ser visto na televisão, nos jornais. E a minha família, como fica? Vivo muito bem, tenho muito dinheiro, mas e aí se eu for pego? Será que tem salvação para mim? Será que tem alguém que possa me ajudar? Preciso de alguém que me ajude. Preciso mudar o meu caráter. Vá a uma igreja. Vou até lá. Igreja? 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 Está domingo, igreja. Precisa me ajudar, igreja. Preciso de ajuda, de alguém que mude o meu caráter. Preciso de ser um político assim que nem Daniel, que nem José. Político que serve a Deus, que é honesto. Preciso ajudar os meus eleitores que voltarem em mim, que confiarem em mim, que já sofrem tanto, não tem nada, e eu já roubo eles. Igreja, só você pode me ajudar, igreja. Igreja dorme, igreja está dormindo.
Eu sou da noite. Eu vivo da noite, sim. Eu sou escravo da noite. Por uma dose de bis, um bocado, uma cheirada, eu vendo meu corpo. Mas, por favor, não me censure. Não me censure, você não sabe como é triste a minha vida. Eu não queria estar fazendo isso, mas a vida me levou a isso. No começo, era tudo glamour. Eu me sentia amada por vários homens. Mas agora é a tristeza, a agonia, o desgosto, o terror de saber que eu não sou amada verdadeiramente. Ser vendida como mercadoria. Será que há alguém para me amar? Mas me amar verdadeiramente sem troca? Será que há alguém? Como é triste. Uma igreja. Agora eu sei. Eu vou ter o meu caminho para resolver toda essa agonia. Igreja. Cadê a igreja? Você que anunciava o Salvador pelas ruas, você em toda esquina dizia que na época de Jesus as mulheres o seguiam, e como eu gostaria de seguir e sair dessa agonia. Igreja, eu preciso de você. Eu preciso que você me ajude. Será que podes me ouvir? Será que ainda dá tempo de mudar de vida? Igreja, cadê igreja aqueles cânticos alegres? Cadê aqueles hinos de vitória? Ai, igreja, tantos caídos aqui, e você está dormindo, igreja? Eu preciso da sua ajuda. Igreja, me ajuda. Igreja, por favor, acorda. Igreja, me ajuda. Igreja, me ajuda. E aí, qual foi? Eu não estou legal. O crack, o pó, a erva acabaram com a minha vida. Me levaram tudo. Meu emprego, minha casa, meus bens, minha esposa, meus filhos. Tudo que eu consegui na minha vida, eu perdi tudo. Agora, os homens estão aí atrás de mim. Porque eu roubei uns bagulho aí para pagar os traficantes. Sabe como é, né, mãe? A vida da gente é assim. E eu não aguento mais levar essa vida, meus olhos vermelhos, minhas veias cheias dessa maldita droga. Eu acho que não vale mais a pena viver. Não tem mais solução para a minha vida. Uma igreja, será que você pode me ajudar? Eu quero ter uma nova vida. Eu quero ter a minha família de volta, o meu emprego, os meus bens, tudo que eu conquistei na minha vida. Eu quero de volta. Quero voltar a sorrir. Eu quero ter um novo amanhã. Eu quero trilhar no novo caminho. E eu sei, igreja, que você pode me mostrar esse caminho. Eu vim aqui, igreja, receber paz, amor, entendimento. Mas você fica aí inerte, igreja, você nem se mexe. Cadê os braços estendidos, igreja? Igreja, por quê? Por que você fica aí tão quieta? Por que, igreja? Igreja, me ajuda. Igreja,
Este mundo está perdido mesmo. Olha essas pessoas caídas no chão, inúteis, com suas vidas vazias. Também não seguem a Deus. Não poderia acontecer algo bom para elas. Eu só tenho que agradecer a Deus, porque eu não sou como elas, como essas pessoas. Aliás, eu nunca terei este triste fim. Oh, uma igreja! Pena que eu não posso te ajudar. Você é tão linda, não merecia ter essa fachada tão suja, com essas pessoas todas caídas na sua frente. Você é santa. Por que essas pessoas não veem isso? Você parece triste. Também, eu no seu lugar, também estaria triste. Não fique assim. Você pode resolver esse problema. Levanta-te, executa o juízo de Deus. Você pode fazer isso. Levante-se daí e separe logo quem é de Deus, quem não é. Assim você vai tirar esse nosso tormento. Você pode. Faça uma coisa. Ei, igreja, acorda. Só você pode resolver tudo isso. Igreja, igreja. Quem é esta? Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como o exército poderoso com bandeiras? É a igreja do Deus vivo, cujo fundamento é o Senhor Jesus. Para a igreja desempenhar o seu papel aqui na terra, o que essa igreja precisa saber e fazer? Ela precisa estar vigilante e forte. Não durma, igreja. Vigia tão somente. O adversário não dorme e não são poucas as suas investidas. Cuidado, igreja. O Senhor te dá poder. Não desista do teu primeiro amor. Não fuja daquilo para que fosse chamada. Vigiai e orai, igreja. Esse papel é seu. Como será se você está dormindo? Jesus Cristo é a pedra principal onde você está firmado. Levanta, igreja. Enquanto você dorme, muitos passam por você com as almas sedentas, buscando encontrar acolhimento. Mas cadê você, igreja, para cuidar deles? Desperta, igreja, e mostra o caminho. Mostra a verdade e a vida, antes que todos morram, consumidos pela sua própria miséria. Almas estão carentes, vivem no desespero, vivem na região da sombra da morte, onde abunda o pecado, a criminalidade e o desespero. As almas estão clamando. E o que você está fazendo, igreja? Acorda, igreja. Que isso? Nossa, quanto tempo eu estou desse jeito? Quem são essas pessoas? Então aquelas vozes que eu estava ouvindo eram vozes de pessoas mesmo, falando comigo. E eu pensei que eu estava num sonho. Como é possível isso? Como eu posso ter esquecido de orar e vigiar?
sem esperança, Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E você, amada, você deveria estar fazendo a sua parte aqui fora. Eu sei da sua fragilidade, mas você precisa ter paixão por essas vidas, paixão por essas almas. Você já foi encontrada pelo Senhor. Levanta a sua cabeça. Deixa Jesus guiar seus pensamentos, as suas palavras. Venham todos vocês, aproximem-se aqui. Ó, queridos, que Deus nos ajude a fazer a nossa parte. Desperta, ó tu que dores. Desperta, igreja. Bom, querida, espero que vocês tenham gostado. Nós achamos que essa peça é realmente para que nós possamos refletir, porque nós temos a certeza que Deus nos colocou num tempo, num espaço para nós refletirmos, num espaço de aprendizado. E eu tenho certeza absoluta que o melhor lugar para nós buscarmos a Deus é o deserto. E no deserto que nós temos passado nessa pandemia, nós temos aprendido muito. Como a nossa querida Alessandra falou aí no começo, é tempo de reflexão, de nós aprendermos o que Deus quer, o que Deus espera de nós. Agora, eu gostaria de passar a palavra para ela, para que ela pudesse trazer aos nossos corações o que Deus já trouxe ao coração dela, ela pudesse transmitir a nós. Vamos ouvir. Querida Alessandra, você tem a palavra, use dela conforme a vontade soberana do Senhor. Boa noite, minhas irmãs, graça e paz. Boa noite a todos. Não sei se tem pastores, eu não estou vendo. Quero cumprimentar a nossa querida vice-presidente Liliana, da região Sudeste e Sul. Quero cumprimentar a Paula, presidente da Sinodal. Agradeço a Paula o convite. Que Deus continue te abençoando, minha irmã. Também quero cumprimentar a Rusa, nossa companheira da secretaria, que está junto comigo no grupo, no WhatsApp, trabalhando juntas. E é muito bom poder cumprimentá-la aqui. Nossa querida irmã Sandra Gaio, também, que bom revê-la. Que Deus assim esteja abençoando a vida de cada uma das irmãs. O nosso desafio hoje é falarmos um pouco sobre o evangelismo. É uma tarefa que nós temos, né, para vivenciar, e como secretária de Evangelização e Missões, conversando com a Paula, ela tinha falado dessa programação e que não tinha conseguido o pessoal da PECOM, mas eu falei, não, eu achei tão importante e necessário esse treinamento que eu falei, vamos sim, porque é muito importante e a gente precisa estar passando um pouco, né, desse material para as irmãs. Então, nessa noite, nós vamos ver um pouquinho, né? Eu coloquei como tema, compreendes o que vens lendo? E essa pergunta, ela é tão necessária e muito importante, porque ela é a confirmação da fé cristã e também de nossa convicção teológica. Felipe Eunuquio. Porque nós precisamos ter essa compreensão para a nossa formação. Então, o Senhor, quando Ele se revela a nós, Ele se revela através da sua palavra escrita. Então, para que a gente pudesse conhecer e entender toda essa revelação escrita, que é as Escrituras, nós precisamos ter uma compreensão ampla daquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Então, por isso que hoje eu faço essa mesma pergunta. Será que nós, como povo de Deus,
Será que estamos tendo, de fato, a compreensão das Escrituras? Estamos compreendendo tudo aquilo que tem sido ensinado? E a própria palavra do Senhor, o próprio Senhor nos ensina que nós devemos examinar as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, nós sabemos que, a partir da compreensão que nós já temos, de que as Escrituras são a nossa regra de fé e prática, então, nós vamos precisar ter essa compreensão melhor, a ponto de termos nossas vidas transformadas à semelhança de Cristo. Então, por isso, é tão necessário a nossa vida, né, termos essa compreensão, porque nela nós encontramos, nas Escrituras, nós encontramos tanto as respostas para a nossa vida, quanto todo um direcionamento de vida. E nós só podemos, a partir do momento que o Evangelho entra na nossa vida, nós passamos então a vivenciá-lo, porque já experimentamos a conversão na nossa vida, já fomos salvos, estamos sendo transformados, já estamos no processo da santificação, e a partir daí é que nós já estamos vivendo o Evangelho no nosso dia a dia, e ao mesmo tempo, né, nós precisamos transmitir, comunicar, falar desse Evangelho do qual nós já experimentamos e do qual já faz parte da nossa vida. É porque hoje nós já temos a mente de Cristo. E a partir desse princípio é que nós vamos passar a visualizar, imaginar o trabalho feito de evangelização, porque muitas vezes a gente pensa que evangelizar é marcar uma programação, um evento, algo que vai acontecer, onde a gente vai estar entregando alguma coisa, quando, na verdade, né, o Evangelho é o que nós já estamos vivenciando todos os dias. A nossa forma de viver, as nossas escolhas, as nossas decisões, a maneira como nós nos organizamos, a maneira como nós convivemos com as pessoas. Então, tudo isso, né, nós já estamos vivenciando o Evangelho. Então, quando nós pensamos na evangelização, então nós temos a parte vivida, que é o que nós já acabamos de falar, e a parte falada, que é a mensagem transmitida, a comunicação das boas novas. Então, na mensagem das boas novas, eu acredito que todas nós gostaríamos de ter um bom desempenho. Gostaríamos de até mesmo nos destacar pela maneira excelente com que nós transmitimos essa mensagem. Mas a gente sabe que não é bem assim. Muitas vezes nós temos nossas limitações e, por isso, muitas vezes nós nos sentimos, né, incapacitados, limitados, muitas vezes com medo, vergonha, né, e muitas coisas nos impedem. Mas hoje, o que eu quero falar com as irmãs? Né? Que no processo da evangelização, nós temos que ter em mente, né, que as nossas vidas, que já foram alcançadas pela graça de Deus, já estão passando pelo processo da santificação, e o nosso testemunho como pessoas transformadas, salvas, convertidas, é um testemunho que deve impactar a vida das pessoas. E aqui eu me recordo do exemplo de Abraão, descrito em Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3, quando Deus chama Abraão e lhe faz promessas, quando ele diz assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti benditas todas as famílias da terra. Ou seja, uma pessoa com um testemunho diferenciado. Tamanho seria a bênção de Deus sobre a vida dele. E eu vejo que nesse mesmo sentido deve acontecer
na vida de cada uma de nós, as servas do Senhor, porque nós temos graça abundante na nossa vida. Então, nós somos um povo muito amado, muito abençoado, um povo a quem o Senhor tem amado, tem cuidado, tem sustentado. Então, nós experimentamos no nosso dia a dia muitas e muitas bênçãos. Então, isso deve impactar as pessoas com as quais nós convivemos pela forma diferenciada que é a nossa vida. Então, a partir do momento que nós já somos novas criaturas, nós já temos uma vida de oração e devemos orar não só por nós mesmos, mas também devemos nos tornar verdadeiras intercessoras pela obra missionária, pela evangelização das pessoas, e nós devemos estar orando pela pregação do Evangelho. Temos que estar preparadas para Deus estar nos usando onde Ele quiser, muitas vezes na família, na vizinhança, local de trabalho. Então, isso é muito importante. Então, isso tudo também é evangelização. Por quê? Porque à medida que nós estamos obedecendo o grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, nós estamos vivendo o Evangelho e testemunhando pela forma com que nós amamos a Ele sobre todas as coisas. Então, ao mesmo tempo, nós estamos amando o nosso próximo, que é o segundo grande mandamento. Então, tudo isso causa esse impacto na nossa maneira de viver, e as pessoas enxergam isso. E o desafio maior, que é a comunicação, que nós devemos ter esse cuidado, porque exige de nós o saber articular bem a mensagem do Evangelho, exige de nós o organizar ideias, exige de nós o saber falar com graça e verdade, o que não é tão simples, requer de nós um certo cuidado e também algo que nos leve a sermos mais organizadas, no sentido de estudar as escrituras, escrever, planejar. Quem é professora pode preparar uma boa aula. Então, são passos que a gente pode dar, e que a gente precisa ser cuidadosas quanto a isso. Essa pergunta, compreendes o que vens lendo? As irmãs recordaram imediatamente que está registrada em Atos, capítulo 8, versículo 30, e foi feita pelo diácono Filipe ao eunuco. Então, narra a história deste encontro, e aqui ficou descrito assim: eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, e estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, deixou ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E aí convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Então, de acordo com este relato bíblico, o eunuco estava em Jerusalém, que tinha ido a Jerusalém com o propósito de adorar. E no seu retorno para casa, ele estava lendo a profecia e confessa que ele era incapaz de compreender sozinho a mensagem do profeta Isaías no capítulo 53, versos 7 e 8, que fala sobre o servo sofredor. E esse tem sido também o desafio, que nós acabamos de ver nessa peça, que foi muito bem apresentada, que é o grande desafio da gente estar comunicando essa mensagem salvadora, essa mensagem que transforma. Então, assim como o eunuco precisava de alguém que pudesse lhe trazer clareza, entendimento, explicação, porque sozinho ele não conseguiu. Então, o próprio Senhor move o coração e direciona Filipe para que fosse ao encontro dele, e ali começa esse diálogo dessa pergunta. E Filipe começa com essa pergunta. Então, Deus
né, ele trabalhou naquele instante ali através da vida dele. Então, o eunuco é alguém que se mostra interessado em conhecer a Deus. Já tinha muitas informações sobre o Deus de Israel. Ele sabia que era em Jerusalém o local de adoração, por isso que ele vai. Mas ele não conhecia o Senhor. Até que Filipe explicou que o servo sofredor era Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o Messias triunfante, e a partir daí a gente vê a conversão na vida do eunuco. Então a gente Alessandra, percebe... Oi. Posso pedir só uma licencinha para você, querida? Sim, Você sim. conseguiria clicar na sua tela de apresentação e colocar no modo apresentação? Acho que, não sei se você percebeu, mas não está na tela cheia, está com todos os slides do lado. Você clica ali em cima em habilitar edição. Ok, agora... Deixa eu ver se vai. Aí você vai, ali embaixo... Compartilha de novo, querida. Eu vou tentar aqui novamente. Estava sem jeito de interromper, mas do outro modo fica melhor. Sem dúvida. Alessandra, nessa faixa colorida embaixo de tudo, onde está 74%, certo. Anotações, comentários, lá no fim, naquele xizinho, você clica nele. Ok, deixa eu ver nesse aqui, se... Ok. Também. Pronto, aí. Irmã. Então, aqui eu volto, né, à história, porque dentro dos propósitos de Deus, né, ele escolhe o seu povo, e ao mesmo tempo que ele nos escolhe, ele nos comissiona e nos capacita para evangelizar. Ele mesmo nos ensina que nós precisamos cumprir a missão que ele nos confiou. E ele nos ensina que nós somos as suas testemunhas. E evangelizar significa apresentar Jesus Cristo como Senhor e Salvador às pessoas. Quando nós estamos evangelizando, nós devemos fazer confiantes de que Deus, pelo seu Espírito Santo, aplicará os méritos de Cristo no coração do seu povo escolhido. Por isso que nós não devemos ter a visão de que é o nosso bom desempenho, a nossa capacidade em si, né, a nossa maneira de ser, de falar, que vai trazer o resultado. Pelo contrário, se o Espírito Santo de Deus não agir, por mais que a gente consiga se expressar da melhor maneira possível, infelizmente, o pecador não irá se arrepender. Pelo contrário, pode acontecer dele ficar ainda mais endurecido, mais incrédulo, às vezes até com raiva. Então, nós precisamos da ação do Espírito Santo, e nós somos apenas instrumentos nas mãos dele, e ele nos usa, nos ensina da forma que ele quer, nos capacitando. Então, por isso, nós devemos constantemente estar buscando estudo das Escrituras, uma vida devocional, uma vida de comunhão com Deus, comunhão também com os irmãos. É muito importante o nosso aprimoramento no conhecimento bíblico, e também na nossa capacidade de explicá-la. Nós não vamos ter a eloquência de grandes pregadores, nós não nos devemos nos limitar, porque muitas vezes a gente não tem a tamanha capacidade. Mas também nós não podemos cruzar os braços. Cada um precisa assumir a sua responsabilidade no sentido de ler a Bíblia, estudar, ser assíduo nas reuniões de estudo bíblico da igreja, a nossa escola dominical. Nós somos bem servidas quanto aos nossos professores, aos nossos pastores. São pessoas extremamente capacitadas e que nos ensinam, que nos orientam e que
nos dão ferramentas para que haja esse aprimoramento, né, do conhecimento bíblico. Então, por isso, nós devemos ter esse cuidado também, porque ele também é necessário, né, quanto ao ensino. Então, a nossa pergunta hoje é: você se sente encorajada a pregar o Evangelho? Então, e o que deve nos motivar e nos encorajar é o próprio Senhor da igreja. A Bíblia nos conta a história da ovelha perdida. E na parábola da ovelha perdida, nós aprendemos que uma ovelha é muito importante. Então, por isso, nós devemos entender que as pessoas são importantes e que, por isso, elas precisam também ouvir as boas novas do Evangelho. Então, nós não podemos, né, fazer distinção ou achar que um determinado grupo ou só aquele, fazendo escolhas assim. Ou seja, nós devemos pregar o Evangelho a todos, sem exceção. Então, a Bíblia também nos mostra que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Porque para o Senhor, pessoas são importantes. Nós não sabemos quem são os eleitos, mas nós sabemos que cada um deles são preciosíssimos para o Senhor. E por isso nós devemos pregar o Evangelho constantemente. Aqui, eu coloquei como algumas ações sugeridas quanto ao trabalho da SAF. O que a gente pode começar a fazer? Então, eu coloquei como ações sugeridas que nós tivéssemos uma lista com os nomes das pessoas que eu, individualmente, Alessandra, quero evangelizar. Então, dentro do que nós estamos propondo aqui, eu quero estar sugerindo pessoas com as quais nós convivemos. Então, na nossa lista de amigos, colegas de trabalho, vizinhos, né, pessoas com as quais eu convivo constantemente, eu posso fazer uma lista com os nomes dessas pessoas e, a partir dessa lista, eu posso estar assumindo um compromisso de orar por essas pessoas e me preparar no sentido de estar sendo direcionado quanto ao ensino, à evangelização dessas pessoas. Então, para que eu possa ser aprimorada, eu posso usar mão, né, de identificar o perfil dessas pessoas, as pessoas que eu estou querendo evangelizar. Então, buscando entre nós, né, possibilidades de contato. Então, por isso é muito importante a gente ter os nomes dessas pessoas, identificar quem são, os gostos, o perfil, como que eu posso me aproximar dessas pessoas. Também eu preciso criar o hábito de interceder nominalmente por cada um deles, né? Então, Senhor, eu estou orando pela Maria, né, apresentar diante dele as dificuldades, até mesmo que eu tenho de me aproximar para falar de Jesus, porque muitas vezes eu falo de outros assuntos e já temos uma certa amizade, mas para falar de Cristo eu me sinto ainda limitada, constrangida, com certo receio. Então, são dificuldades que surgem, mas que na oração a gente vai vencendo. O Senhor vai nos capacitando e vai nos fortalecendo. Então, por isso é importante que a gente ore por essas pessoas, se possível, jejuar e orar, porque não é uma tarefa tão simples, né, que requer da gente um pouquinho mais de esforço e dedicação. Também coloquei como uma ação sugerida para a secretária de evangelização promover, né, um encontro mensal de oração, de compartilhamento, apoios e incentivos para que vocês pudessem ter um momento próprio de vocês como SAF local, para que ali vocês estivessem juntas, cada uma colocando quais são as suas dificuldades, como que essas dificuldades poderiam ser solucionadas,
ali vocês pudessem estar orando pelas pessoas que vocês estão evangelizando, ali dá apoio, encorajamento. Então, e nesse sentido, se manter focado e nos mantermos organizados. Então, eu penso que esse encontro, pelo menos uma vez no mês, seria interessante apenas para tratar, né, de todo o trabalho que está sendo realizado na evangelização dessas pessoas que você já tem o nome na lista. Aqui também coloquei como um desafio, como uma sugestão, que seria interessante, né, a gente estabelecer passos práticos, né, para o surgimento de amizades, né, que nos possibilite a evangelização. Então, eu tinha uma vizinha, não era tão próxima da casa, mas era na mesma rua, e eu não tinha assim, muito espaço para me aproximar dessa vizinha, era bom dia, boa tarde, boa noite, então eu me sentia assim, até limitada. E aí o esposo dela veio a falecer, infartou, foi uma morte muito rápida, e aquela vizinha ficou muito sentida, então foi um momento que eu tive de me aproximar. Então fui fazer uma visita, orei com ela, né, pude falar da palavra do Senhor, levar uma mensagem de consolo. Então, por isso que nós precisamos estabelecer essas práticas, né, para que a gente possa estar nos aproximando das pessoas. E nós estamos vivendo um período muito fértil para que isso aconteça. Todas nós temos famílias enlutadas próximas, né, às vezes no mesmo bairro, no mesmo prédio, no mesmo condomínio, e são portas abertas, né, pessoas carentes, né, muito sofrimento. Então, eu penso que cada uma, dentro da sua própria dinâmica, né, pode estar estabelecendo o que você pode fazer, né, para se aproximar. Então, são oportunidades que nós temos, né, que podem ser aproveitadas. Então, nós estamos vivendo nessa pandemia com pessoas que estão sofrendo, muitos estão com familiares internados em muito desespero e que também muitas vezes nos pedem oração. Então, também são pessoas que nós podemos nos aproximar, né, para orar, para levar uma palavra de ânimo, de incentivo, e nesse momento também está mostrando o Evangelho, falando do Evangelho. Então, por isso, você pode escrever no seu caderninho quais são esses passos que você pode dar, né, para estar se aproximando dessas pessoas. Então, bem, coloquei como uma ação sugerida oferecer uma literatura evangélica para despertar o interesse sobre o assunto, né, sobre o Evangelho. Eu uso e gosto muito desse livro aqui. No final, eu coloco ele para que quem tiver interesse também. Muito conhecido de todas nós, que é do Adão Carlos Nascimento, Como Alcançar Vida Longa e Feliz. Então, é bem simplesinho, uma linguagem comum, e que nós podemos entregar, oferecer às pessoas não crentes, para que elas possam conhecer essa mensagem. Muito bem, eu gosto da escrita, simples, fácil, para que as pessoas possam conhecer. Então, à medida que elas estarão lendo, mais um ponto de contato que nós vamos ter, né? Então, mais um motivo para depois a gente... E aí, o que você achou, gostou, interesse, alguma curiosidade? Se a pessoa não tiver, você também pode estar levando perguntas para estar puxando o assunto, porque dependendo da pessoa, sim ou não, achou bom. Então, às vezes a pessoa não fala muito, então você precisa estar preparado, né, para estar puxando o assunto e aproximando um pouquinho mais de contato. Temos outros livros que também são bons, mas nós precisamos ter esse cuidado de oferecer uma literatura evangelística. Tá? Se nós estamos querendo evangelizar, então tem que ser algo mais direcionado. Então, por isso é muito importante que a gente tenha esse cuidado. Então, leia primeiro esse livro, depois você entrega, né? Então você vai ter um domínio maior do conteúdo, até mesmo para formular suas perguntas, puxar assunto, né? E estar tendo esses contatos. O próximo passo que eu coloquei
compartilhe o plano da salvação. Então, você já, dentro do meu raciocínio, você já tem o nome dessas pessoas, você já ora por elas, você já conhece um pouco do perfil delas, você já observou, já tem uma certa amizade, porque aqui eu estou falando de vizinhos, amigos, colegas de trabalho, pessoas com as quais nós convivemos. E essas pessoas já sabem que nós somos crentes presbiterianos, essas pessoas já nos conhecem também. Então, nós já entregamos a literatura, nós já nos aproximamos através dos contatos. Então, nós já temos agora um ambiente, né, aberto para que a gente possa compartilhar o plano da salvação. E eu fiz um esboço, o que seria o plano da salvação, o conteúdo do plano da salvação que eu preciso falar. Então, primeiro, a gente precisa mostrar que todos nós estamos em pecado. Então, nós podemos pegar versículos como o Salmo 51, versículo 5, onde Davi nos ensina que em pecado nos concebeu nossa mãe. Então, nós já vamos ver que o pecado faz parte da nossa natureza. Nós vamos ver que o pecado habita em nós e também nós praticamos por consentimento. João 3,19. Pelas nossas práticas, Romanos capítulo 3 vai descrever bem claro. Então, no plano da salvação, o primeiro item é mostrar que todos nós, né, estamos em pecado. O segundo item do plano da salvação, que eu acho que é importantíssimo, que nós precisamos mostrar, as consequências do pecado na nossa vida. Então, aí nós podemos escolher vários e vários versículos, né? Eu separei o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18, né, que mostra que os homens estão condenados. Também que nós vivemos debaixo da ira de Deus, e que nós estamos perdidos para sempre, que é uma condenação eterna para aquele que vive, né, sem Cristo. E o terceiro item que eu coloquei aqui no plano de salvação que a gente precisa estar apontando, que o homem está perdido e não pode salvar a si mesmo, e por isso precisa do Salvador. Então, não existe nada no homem em si que possa nos salvar, porque nós somos salvos não é por meio de obras. Tiago, capítulo 2, versículo 10. Nem tampouco por esforço próprio, Salmo 49, versos 7 e 8. Nem por tradição religiosa, Colossenses 2, versículo 8. E poderíamos citar muitos versículos para mostrar que o homem, por si só, ele não consegue se salvar. Também podemos destacar no plano da salvação que Deus oferece salvação por meio de Jesus. Então, aquilo que nós não podemos por nós mesmos fazer, Deus fez, nos mandando Jesus para nos salvar. Então, aí nós vamos apontar os versículos, né, que nos ensina o caminho da salvação. Deus nos oferece salvação. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Lucas, capítulo 18, versículo 10, que Jesus veio salvar o perdido. Então, são inúmeros textos. Também coloquei que no plano de salvação, o que devo fazer para ser salvo? Então, nós vamos ver que a salvação, ela vem do Senhor, e que requer de nós arrependimento, deixar os pecados e crer no Senhor Jesus. Então, São João, capítulo 6, versículo 47, Romanos 10, versículo 9. E também, dentro do plano da salvação, nós precisamos apresentar que hoje é o dia da salvação. Por quê? Porque o tempo não nos pertence. E é uma decisão que não pode ser adiada. Então, nós vamos ver Lucas, capítulo 12, versículo 20, né? Quando o Senhor pergunta, louco, essa noite ele iria pedir
conta da vida dele, o que ele tinha preparado? Nada. Então, às vezes, a gente pensa que vai ter todo o tempo do mundo, quando, na verdade, não tem. E também nós podemos mostrar que a grande responsabilidade para quem negligencia a salvação. Hebreus capítulo 2, verso 2 e 3, Provérbios 29, 1. Então, e o amanhã é incerto, né? Então, a gente não pode pensar que amanhã a gente vai estar vivo, né? Então, a gente pode fazer um fechamento do plano de salvação, né, chamando essa pessoa a assumir um compromisso com o Senhor, se de fato, né, ela entendeu todo o plano de salvação. Então, eu coloquei esse como uma possibilidade. Eu sei que vocês têm acesso a tantos outros planos de salvação, né, a outros projetos, mas o básico do básico que eu coloquei, né, seriam esses 6 itens, e aí eu coloquei como sugestão que nós podemos fazer encontros online. Eu posso ligar também para as pessoas e estar conversando pelo menos 3 vezes, porque eu abordei aqui, não sei se vocês perceberam, 6 itens. Então, se em cada ligação ou encontro online eu puder abordar 2 itens, então em 3 encontros fica suficiente para que eu desenvolva. E aí eu vou separar os versículos, vou trabalhar, organizar, para que eu possa estar falando para essas pessoas, né, essas pessoas que eu escolhi na minha lista. Então, havendo, né, um interesse maior por parte dessa pessoa que eu estou evangelizando, né, então a gente percebe aqui que, havendo esse interesse, aí vai passar para o discipulado, né? Tudo começa com esse trabalho bem feito, né? Eu me dispondo aí a essas pessoas, e chegando nesses encontros nós vamos ter todo esse ensino, e também eu sei que vocês têm materiais maravilhosos que poderão estar usando, e aí o nosso desejo maior é que se chegue no discipulado, que aí nós vamos ter um momento maior, porque a gente percebe que existe um interesse por parte dessas pessoas, e aí o seu pastor vai te orientar qual material que você vai usar no seu discipulado. Eu uso da editora, né, da Casa Editora, tenho usado esse daqui, que tem sido bom, e tenho usado outros também que a Casa Editora Cultura Cristã disponibiliza. Então, eu gosto muito. São simples, uma linguagem simples para quem está iniciando, então não tem dificuldade nenhuma para estar aprendendo. Então, até agora nós vimos ações sugeridas, né, como eu penso que seria um trabalho de evangelização eficaz. Então, a gente ter esse comprometimento, essa amizade, esse relacionamento com amigos, e a gente desenvolver cada um daqueles passos que eu já citei. Mas a gente sabe que nós não vamos nos limitar apenas à nossa lista, né, com o nome dos nossos amigos, vizinhos, conhecidos. Então, nós podemos ir além. E esse tem sido o nosso desafio do agora, o evangelizar na era digital. Então, nós já estamos, né, aprendendo a usar, e eu espero que todas nós já estamos fazendo bom uso, porque, infelizmente, a gente percebe que muitos têm usado os meios de comunicação de uma maneira equivocada, de uma forma que não deveria, mas eu acho que o nosso maior desafio é fazer bom uso, né, e usar, né, com o objetivo de estar levando esse evangelho às pessoas. Então, a gente não tem noção e nem dimensão até onde está o alcance. Então, vai muito além do que a gente possa imaginar. Então, por isso, a gente precisa aprimorar e aprender a fazer bom uso para que esse evangelho seja levado. O evangelho, né, será pregado em todo o mundo.
Então, nós precisamos evangelizar na era digital, levar a mensagem do Evangelho, usando todos os recursos disponíveis, as novas tecnologias, as redes sociais, na imprensa, vídeos, projetores cinematográficos, enfim, fazendo bom uso de todos eles, com o objetivo de colocar o Evangelho dentro do alcance das pessoas. Então, o que a gente pode ver como certo? Que a grande comissão será cumprida, porque o Evangelho vai ser pregado, né, e o Senhor voltará. E nós estamos aguardando com muita expectativa a volta dele. Queremos que ele volte logo. Então, por isso, nós devemos entender que nós somos parte dessa grande comissão. E a gente precisa se ver como parte integrante, atuante, que trabalha para que esse evangelho chegue às pessoas. Então, por isso, nós devemos fazer esses bons usos. E no ano passado, desde o mês de julho, nós já temos como proposta da secretaria, como ações sugeridas dentro da secretaria, anunciar o evangelho de várias formas, e uma delas através de ligações telefônicas. Então, nós podemos usar esse recurso, ligar. Eu acredito que quando a gente liga para pessoas amigas, é mais fácil dessas pessoas nos darem ouvido, ter um maior interesse de ficar até o fim. Muitos também têm evangelizado através de ligações, mas às vezes a pessoa não tem tanto interesse, desliga. Mas também muitos comentam que deu certo, ligar para pessoas desconhecidas e evangelizar. Também nós temos como desafio, convidar nossos parentes, amigos, para participarem das lives e cultos online. Muitas vezes a gente chamava alguns para que pudessem ir ao culto, à igreja, e muitos não aceitavam. Agora, talvez em casa, tenha um maior interesse ou não, mas que a gente possa continuar insistindo, e convidando para que possam participar e conhecer um pouco. Também foi desafio da nossa secretaria que as irmãs pudessem gravar vídeo ou áudio com uma mensagem evangelística, e aqui eu coloquei como sugestão que as irmãs pudessem usar ou cada dia, ou até mesmo folhetos antigos com mensagens especiais de evangelização. Então, nós colocamos como sugestão para que as irmãs pudessem ler, ou filmar, ou gravar, para estar enviando essas mensagens evangelísticas. Também nós colocamos como desafio para que as irmãs pudessem enviar essas mensagens escritas de conteúdo bíblico. Aqui eu pedi para que as irmãs tivessem cuidado, para que pudesse estar divulgando, enviando uma mensagem que tivesse de acordo com a sã doutrina. Então, sempre tendo muito critério com aquilo que está sendo escolhido. Também nós podemos manter a distribuição de folhetos e literatura cristã em diversos lugares. Então, mesmo na pandemia, a gente tendo essa possibilidade para que a gente possa estar mantendo esse material. Também ficou como desafio, como sugestões, a distribuição dos kits de evangelização nos hospitais, nas unidades de pronto atendimento e nos postos de saúde. Também ficou como sugestão para que as irmãs criassem o dia de evangelização, o dia de evangelização da SAF. Então, a SAF combina o dia, e aí cada uma vai ficar responsável de fazer o quê? Aí eu coloquei esses itens, que nesse dia ficasse definido quem vai ligar para quem, para estar levando essa mensagem de evangelização, enviar para os familiares, amigos, esses áudios e mensagens que vocês já gravaram, que já estão prontos. Então, foi sugerido
né, que cada sócia tivesse esse cuidado de estar gravando essa mensagem de evangelização. E, a partir daí, nesse dia especial de evangelismo da SAF, né, de acordo com a coordenação e direção da secretária de evangelização, vocês estarem desenvolvendo um trabalho todo virtual, todo online, através das redes sociais. Então, o dia de evangelização da SAFs. Também coloquei como sugestão, né, para que as irmãs pudessem estar divulgando o Disque Paz. Eu não sei quantas igrejas tem, se na de vocês vocês estivessem divulgando, né, divulgar e também contribuir financeiramente com o programa Verdade e Vida, sendo parceiro em missões. Então, nós precisamos divulgar e contribuir também com esses trabalhos, que é uma forma também da gente estar evangelizando, sendo parceiros. Divulgar também a Rádio SAF e demais rádios e programas da nossa igreja, da PECOM, porque também é uma maneira da gente estar evangelizando e levando essa mensagem. Então, fazendo bom uso de tudo aquilo que o Senhor tem colocado às nossas mãos. Eu acho que a grande pergunta que nós devemos fazer estou tornando a mensagem do Evangelho conhecida? Então, é uma responsabilidade que nós temos para com o nosso Deus. Então, não é uma opção. Eu vou evangelizar se eu quiser, se der, se eu tiver vontade. Não. É algo que Ele já colocou, né, dentro de nós, e nós temos o conhecimento através das Escrituras, e nós precisamos levar essa mensagem do Evangelho. Então, na passagem descrita que nós vimos de Atos, capítulo 8, verso 26 a 40, nós vimos ali como Deus estava trabalhando na vida dos personagens. Pois é o Senhor quem manda Filipe para o deserto. Então, Deus estava trabalhando ali. Então, Filipe, ele foi em obediência ao Senhor. E ele foi onde estava o eunuco. Então, o Senhor da igreja continua trabalhando nos nossos corações também, né, nos mandando levar essa mensagem. Então, quando a gente lê o profeta, né, quando Filipe ali vai ler e conversar com o eunuco, a gente percebe essa dificuldade que o eunuco tinha de compreender. Mas só que o Senhor também já estava trabalhando no coração do eunuco. E pela sua providência, né, Filipe ele vai explicar as Escrituras e a gente vê o quanto que o Espírito Santo já estava trabalhando na vida daquele eunuco. E eu penso que essa mesma dimensão nós precisamos ter, de que as pessoas que irão nos ouvir são pessoas que o Espírito Santo também já está trabalhando no coração e na mente. E por isso, quando elas ouvirem a mensagem do Evangelho, os que forem salvos, os escolhidos, eles irão aceitar. Porque o Senhor trabalha tanto no coração de Filipe, do eunuco, quanto ele trabalha no meu coração, no seu, e também dos que irão ouvir e irão se converter. Então, por isso que é tão importante a gente ter essa noção, porque muitas vezes a gente pensa que, mas fulano, às vezes a gente vê as pessoas como grandes, como pessoas tão cultas, tão intelectuais, que a gente fica até se sentindo constrangido de falar do Evangelho. Mas é um erro nosso pensarmos dessa forma. São pessoas que carecem do Senhor da mesma forma. Então, independente de ser intelectual, ter muito estudo ou não ter, ser capacitado ou não ser, todos carecem da graça. Todos precisam da graça. E o Senhor está trabalhando na vida dessas pessoas. Então, a gente precisa entender, né, a providência de Deus que está no trabalho, no ato da evangelização. Porque muitas vezes a gente pensa que é só a gente ir lá levar conhecimento.
e não é. Então, é um conhecimento, sim, mas que por trás dele tem a providência de Deus, que naquele momento usou Filipe para explicar as Escrituras. E a gente percebe que, de uma maneira clara, pela ação do Espírito Santo, aquele eunuco, ele sai daquele encontro ali, alguém convertido, agora ele passa a compreender, agora ele passa a ter entendimento, ele entendeu que o servo sofredor é o Senhor Jesus, e o evangelho da graça do Senhor entra na vida dele. E o eunuco agora passa a confessar, e ele mesmo diz, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, agora ele deseja ser batizado, e ali encerra ali aquele trabalho de evangelização com o batismo. E ali ele já sai daquele batismo agora, pronto para evangelizar os seus, na sua terra, na sua pátria. Então, todo o acontecido entre Filipe e o eunuco faz parte do plano de Deus, pois o Senhor está conduzindo toda a sua obra, do início ao fim. Por isso que a grande comissão será cumprida, porque não depende de nós. O próprio Senhor é quem levará a bom termo até o fim. Então, tudo será cumprido. Então, a missão que nós temos a realizar é por meio da pregação do Evangelho. Então, por isso, nós não podemos ser omissas. Nós precisamos falar, precisamos ensinar a palavra de Deus. E quando a mensagem do Senhor é pregada, é ensinada, é transmitida, Deus é glorificado. E por isso nós precisamos estar à disposição, querer e levar essa mensagem do Evangelho. E ir na força do Senhor, de que Ele faz, e não confiada em mim, na minha capacidade, na minha estratégia, no meu argumento, mas tão somente na graça. E na graça salvadora que o Senhor disponibiliza a todos nós. Então, eu coloquei aqui no final algumas... Eu poderia citar muitas, mas como o espaço era pequeno, eu coloquei alguns livros que eu tenho lido e acho que é simples, fácil de compreensão. Esse é o Evangelho para a Vida Real, esse aqui. Tenho lido, gostei muito. Acho que todas nós deveríamos ler. Uma linguagem simples, fácil, que nos dá um certo aprimoramento para que a gente possa ler e saber argumentar um pouco melhor no ato da evangelização. Esse também é muito simples e fininho, pequenininho, é o verdadeiro Evangelho. Muito simples, também com uma linguagem muito boa que facilita o nosso aprimoramento, para que a gente possa argumentar. O do pastor Adão Carlos, eu gosto muito, isso, quem tiver acesso, interesse também. Tenho lido agora, recentemente, essa semana, o Evangelho no Trabalho. Também gostei muito. Eu acho que ele abre o nosso olhar em direção à evangelização no local de trabalho com os colegas de trabalho. Então, estou gostando desse livro. Isso vou deixar como sugestão para quem tiver interesse. E tantos outros que nós temos acesso. Sempre gosto de colocar sugestões de filmes. A gente também pode estar assistindo, como está sugerindo, para que as pessoas com as quais nós já estamos trabalhando possam assistir, para que também a gente tenha mais assuntos em comum, para que a gente possa estar conversando. Então, fica aqui um pouco do que a Secretaria está propondo na área da evangelização, e o nosso desejo é que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês, o trabalho de vocês, e que vocês possam estar fazendo a obra que o Senhor confiou. Então, devolvo a palavra e, desde já, agradeço o convite. Nós é que agradecemos, Alessandra, você ter aceitado o nosso convite. Pedimos a Deus que Ele te abençoe muito com poder e graça, que Ele continue te usando, na seara dele que é grande. Temos certeza absoluta
que Ele já tem te usado, né? Tem feito brilhar aí e levando o Evangelho a muitas pessoas. Que Deus realmente possa te usar abundantemente, como Ele já tem feito. Nós enviamos um mimo para a casa da Alessandra, porque a SAF é isso, né, Alessandra? A SAF gosta de mimar. Então, a gente espera que você tenha gostado, que você use, que seja útil, né, no seu trabalho, na Sinodal, na Federação, na SAF, onde você achar melhor, que você realmente use e que lembre da nossa Sinodal. Tá certo, querida? Eu vou passar a palavra agora para a nossa querida Roselia guiar novamente, que vai introduzir um cântico. Vamos lá, então, querida Roseli. Amém, né? Que Ele nos faça sentir esse amor pelas almas, conforme a nossa secretária bem disse, né? Nós possamos sentir amor por essas almas que se perdem, desempenhar o nosso papel como pregadoras do Evangelho de Cristo a todos. Eu gostaria de passar para o nosso reverendo Odimir, nosso secretário presbiterial, para dar uma palavra de saudação a nós, querido. Tá. Boa noite.
Estão ouvindo? Sim. Sim. É um prazer muito grande estar participando desse trabalho tão importante, tão necessário para a Igreja de Cristo. Sempre precisa estar bem arregimentado, bem preparado para pregar o Evangelho. E como já foi colocado, que estamos vivendo um tempo difícil, mas por outro lado, um tempo de grande oportunidade. Um tempo que as pessoas provavelmente vão dar mais ouvidos do que antes. Mas é necessário preparo, né? Esse exemplo que a nossa irmã deu aí no seu estudo foi muito bom. Esse texto do eunuco de Filipe, também a reflexão da nossa irmã Irene, são coisas que ajudam as irmãs, e as irmãs poderão ajudar as sócias da igreja para que elas possam ser úteis na causa do Senhor. Então, é um prazer muito grande ter participado desse trabalho, e que Deus continue abençoando grandemente cada uma das irmãs, a presidente, toda a sua diretoria, também as secretarias, a pregadora, vamos dizer assim, né, a que trouxe o estudo, expôs o estudo agora à noite, todas sejam alvas dos cuidados de nosso Deus. Que Deus continue abençoando a Sinodal com todas as federações, sociedades internas. Obrigada, reverendo Edmir. Deus abençoe o senhor, a família do senhor. Deus seja gracioso em abençoar a vida do senhor também, tá? Nós queremos dar a palavra agora à nossa querida presidente pela região Sudeste e Sul, nossa querida Liliana. Queremos que ela tenha uma palavra de saudação também. Então, Liliana, por favor, querida, a palavra é sua. Graça e paz, irmãs. Uma alegria estar novamente nessa sinodal, fazendo uma visitinha, num momento tão especial, né, onde as irmãs estão sendo abençoadas pela palavra de Deus e também compelidas a evangelizar. Cumprimento a Alessandra, a Paula e as demais irmãs da diretoria da Sinodal Norte Paulistana. Que Deus esteja abençoando. E durante toda a programação, desde o teatro lá da Igreja Adormecida, a palavra da Alessandra, me veio um texto na cabeça, né, que Jesus disse: vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, de que aproveitará? Então, crentes no Senhor Jesus, que não fazem diferença no mundo que estão vivendo, né, uma igreja adormecida não vai fazer diferença na vida das pessoas para que a volta deles se torne imprescindível como o evangelho anunciado. Então, que nós possamos, né, continuar a ser sal neste mundo, fazendo diferença. Esse é o meu desejo para essa sinodal e para todas as irmãs. Que Deus as abençoe. Amém. Parabéns, Alessandra, pela palavra. Que Deus continue abençoando sua vida. Amém, querida. Obrigada, Liliana. Deus abençoe também a sua vida, o seu coração. Te abençoe abundantemente com poder e graça, querida. Eu passo a palavra agora para a nossa querida presidente, nossa princesa de Jesus, como diz Ana Maria, a mulher mais rica da cidade, a mulher mais rica do Brás. Ela tem a palavra agora, né, para fazer as suas considerações finais. Paulinha, querida, é com você. Ok, obrigada, querida. A mulher mais rica do Brás, não sei se eu achei que ficou bom ou mal, porque eu nem tenho loja, mas tudo bem, não combina a riqueza com o Brás, entendeu? Mas eu entendi o que você quis dizer, rica do Senhor Jesus, graças a Deus por isso, né? Queridos, olha, foi um prazer tremendo essa noite. Interessante, há 2 anos, né, praticamente 2 anos, quando nós fizemos a nossa programação e não tínhamos nem ideia do que ia acontecer
na sequência, no desenrolar dos anos, nós fizemos tantos projetos, todos presenciais. E nós temos aprendido que, na verdade, a agenda e o modo não é o nosso, não, é o do Senhor. E Ele tem dado estratégias e efetuado maravilhas, mesmo com programações online, como nós temos feito, né? De março, praticamente, para cá. Então, louvo a Deus, porque nós tivemos 65 pessoas nessa plataforma. Não sei se tinha alguém ao lado, porque muitos estão com as câmeras desligadas, mas que bom, porque somos 65 pessoas, homens e mulheres aqui, estimulados pelo Espírito Santo para levar a palavra, para plantar a boa semente, né? A semente incorruptível, aquela que o Espírito Santo toca no coração e faz florescer. Então, o nosso desejo enquanto sinodal é que nós possamos trabalhar enquanto há tempo. E hoje é o tempo oportuno, muito oportuno, para pregar a palavra. De várias maneiras aqui, já disseram quantos estão hospitalizados, quantos estão sofrendo com os que estão hospitalizados e quantos não têm esperança nenhuma. Né? Porque o crente, quando ele está doente, mas ele parte no Senhor. A nossa preocupação tem que ser com os tantos que já partiram e ainda vão partir, sem estar com o Senhor. Né? Então, que Deus nos use nesse ministério que nem os anjos podem fazer. Deus deu a nós, né, o privilégio de poder pregar a sua palavra. Liliana, muito obrigada por ter entrado, fiquei super feliz de você estar conosco. A nossa irmã Lucila, querida lá da Sinodal, Peraí que eu vou lembrar, Limeira, que desmembrou de Campinas, Limeira. Obrigada, querida. Todos conhecem, eu acho, a Lucila, porque ela é mãe do reverendo Alexandre, que era do Centenário, né, uma querida nossa. Malu também, vice-presidente da Sinodal São Paulo, né? E a própria Alessandra, que é presidente da Sinodal Araguaia Tocantins, aqui, trazendo uma palavra bendita para os nossos corações. Nós estamos muito felizes e realmente pedimos, Senhor, nos capacite, né? Não é pela nossa força, nem pela nossa grande eloquência, é pela palavra que tem que ser pregada, palavra incorruptível, que aí o Espírito Santo vai agir, né? E fazer desenvolver a salvação no coração de tantos, né? O Senhor tem tantos para salvar nesse país, irmãos. Como nós desejamos que o Brasil seja uma nação feliz, porque ela teme ao Senhor. Eu tenho certeza que todos nós temos orado por isso, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, né? Nós desejamos que o Brasil pertença ao Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer a nossa parte, né? A igreja, ela não está adormecida. Na peça ela estava, mas nós não fazemos parte da igreja que dorme, certo? Nós somos a igreja que faz barulho, né? Não deixa as pessoas dormirem. A gente precisa pregar a palavra. Obrigada, viu, Alessandra, pelo teu carinho em nos atender. E eu espero, irmã, que você possa dividir esse seu conteúdo com muitas outras sinodais, viu, irmã? Você possa repartir isso Brasil afora, porque vai ser bênção. Eu quero agradecer às nossas 5 presidentes das federações, que não só estão conosco aqui na plataforma, a Tânia, a Roseli, a Aguiar, a Silmara, a Valquíria e eu, mas principalmente as outras 4, por terem se engajado na distribuição do convite. Nós fizemos realmente uma divulgação muito boa, né? E eu agradeço a parceria de vocês, queridas presidentes das federações e das SAFs também, que estão aqui presentes e muito nos apoiaram em tudo isso. Antes de me despedir, que já está no finalzinho mesmo, só quero dar uma notícia a todos vocês e que vocês podem compartilhar com os outros que não estão na plataforma. Devido às atuais circunstâncias que envolvem o Covid-19, estávamos com uma perspectiva há cerca de 3 semanas atrás, hoje já estamos com outra perspectiva. Então, visualizando isso e muita oração, e assim visando também a segurança das nossas irmãs, nós teremos 2 programações que envolveriam um grande contingente de pessoas, poderia envolver. Um era o Projeto Ana, de 14 de maio,
que seria na Igreja Ebenezer, em São Paulo, presencial. E o outro é aquela delícia daquela nossa inspirativa de treinamento, que seria na Vila Maria, dia 29 de maio. Essas duas programações vão acontecer e vão ser feitas da maneira como Deus nos permitir, online, certo? Nós abrimos mão, flexibilizamos por causa da situação atual. Então, eu quero crer que vocês vão entender, porque faz parte do nosso momento, né? Preservação da vida, né? E que o Senhor nos abençoe muito em tudo que nós ainda temos previsto ainda para esse final de biênio. Muito obrigado a todos, que Deus muito os abençoe. Rosa, muito obrigada, querida. Meu abraço para você também, viu, querida? Obrigada. A foto já foi, viu, Paula? A foto? Já foi. Tem muita gente que não abriu a câmera, não é então, não, Sandrinha? Não, quem abriu saiu. Então. Mas você quer fazer? Óculos, tem que tirar uma sem óculos. Então vamos lá. Olha, quem está de óculos, quem vamos falta fazer um batom, apelo, gente? Vamos fazer um apelo? Por perfume, favor, abram suas câmeras. Ela tá vindo me ajudar, ô Julia? Olha lá, primeira, hein? Peraí, tá, a filha está vindo ajudar uma, só um minutinho. Como é que é? A filha vai ajudar alguém a abrir a câmera aí, Sandra. Ela está gritando para a filha ajudar. É, Como Sandra. é que é o nome dela? Maria da Penha. Sandra, você com essas gracinhas desse fundo aí atrás, é muito lindo, viu? Não, é minha casa mesmo. É minha casa. Pronto, Sandra, ela conseguiu. Deixa eu ver aqui, Maria da Penha, vamos ver. É que agora ela sumiu aqui. Ela está sorrindo. Não, é que para mim ela foi para outra tela agora. Agora sim. Vamos lá. Espera aí. Foto? A Maria da Penha já foi. A outra tela. Sorri aí, mulherada bonita. Homens também. E a última. Tem um microfone aqui. Então a última, tá? Tatiana. Vamos lá. Pronto. Isso. É isso. Rosa, você pode finalizar, querida, a oração, nosso moto. Fique à vontade, viu? Sim, vamos finalizar. Eu gostaria que a Roa Guiar fizesse uma oração de encerramento. Depois a gente fala o moto, a gente fala todos os motos possíveis. Agora, quando eu faço um trabalho, eu fico querendo repetir todos os motos que a gente repete lá na plataforma de oração. Né, Adailde? Né, Liliana, Alessandra? Vamos lá, querida, vamos orar com a nossa querida Roseli Aguiar, encerrando. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos por esses momentos que tu nos concede, ó Pai, que tu nos concedeu esse momento de estudo, esse momento de aprendizado, esse momento de comunhão, esse momento de adoração. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade que tu nos dá. Obrigada por todas as pessoas que puderam fazer parte, ó Pai, dessa plataforma nesse momento, puderam aprender mais de Ti, Senhor, puderam ter esse momento de comunhão e confraternização. Peço a Ti, ó Pai querido, que nos abençoe, para que tudo aquilo que nós aprendemos aqui nesta noite, possamos colocar em prática em nossas vidas. Nos use, Senhor, como instrumento Teu para o evangelismo. Abra nossas bocas, Senhor, tenha
tire de nós qualquer receio, qualquer timidez, para que possamos falar de Ti. E também, quando não estivermos falando, possamos ser testemunha com as nossas atitudes e ações, ó Pai querido. Abençoe as nossas vidas, abençoe a Alessandra no trabalho, na sua secretaria, na Nacional, no seu trabalho na Sinodal, na sua SAF local, que ela seja bênção, Pai, seja ali instrumento Teu sendo utilizado na Tua obra. Obrigado, ó Pai querido, fique conosco, nos guarde, nos abençoe, e que possamos ter uma noite agradável na Tua presença. E se tiver nos Teus planos, que amanhã possamos acordar e nos regozijar em mais um dia que Tu nos fará. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero fazer um convite a vocês, diante da vice-presidente Sudeste Sul, diante da secretaria aí, da nossa secretária de evangelização, eu quero fazer um convite a todas as 60, agora não tem mais 60, né? Tem 49. Então, as 49, tirando eu, a Daílde, a Liliana, algumas aí que já participam da plataforma de oração, eu quero fazer um convite a vocês que vamos juntas à plataforma de oração. Nós precisamos orar sem cessar. E todo dia a Ana fala que uma tem que levar mais uma. Então, eu quero levar as 48 comigo essa madrugada. E Liliana, Alessandra, vocês são prova de que eu convidei, tá bom? Então, vamos lá falar o nosso moto. Quem quiser abrir o microfone, vamos abrir, vamos falar bem pausadamente, como a gente faz lá na plataforma. Nós já aprendemos, né? Dá para falar sim. Vamos lá, então. Sejamos verdadeiras auxiliadoras irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé e vitoriosas por Cristo Jesus. Amém. Dê tu uma bênção. Orai sem cessar. Amar e servir. Viemos para adorá-lo. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, Marlene. Glória a Deus. Um link, por favor. Manda um link à noite. Deus abençoe. Vou colocar no grupo da Sinodal, tá bom? Aí alguém manda para Marlene aí, viu? Paulinha, daí a Silmara passa, a Silmara ou a Rívia passam. A gente já tem na noite. Vamos pôr o despertador para acordar. Só com o celular para acordar, acorda, viu? Isso. Vou ficar muito feliz de ver uma convidada lá, tá? Eu já estou lá. Boa noite, queridas. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada, Alessandra, querida. Deus te abençoe. Parabéns pela programação. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Rô. Boa noite. Tchau, boa noite, meninas. Até a próxima. Boa noite, boa noite. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Até amanhã, no caso, né? Até às 3h30. Misericórdia, Rússia, né? Às 4? Às 3h30. Se você entrar às 4, já está valendo. Eu já estou entrando às 4. Às 3h30 tem o começo. Muito bom. Isso. Tchau, pessoal. Tchau. Vamos lá. Cadê a Denise para contar, hein? Ah, já saiu. Então, conta você, Rô.
Ah, mas quem está na plataforma é a Paula. Ela que está comandando aí. Ela que tem que arrumar o povo aí. Então, assuma, Paulinha. Espera um pouquinho. Silvana Prado, de qual igreja você é, irmã? Ela pediu o link. Eu quero saber de qual igreja ela é, para alguém passar para ela. Mas ela fechou a câmera. É, fechou. Oi, Silvana. Qual é a sua igreja? Betel. Qual Betel? Oi. Guarulhos? A Betel aqui. Isso. A Betel Tânia passa para você. A Tânia passa o link para você. Tá. Tá bom, Tá querida? legal. Obrigada. Tchau, tchau. Vamos lá. 5. Oi, Beth, assim não vale. 5. 4. 3. 2. 1. Obrigada, pastor. Um abraço. Um abraço para todos vocês, viu? Boa noite. Obrigada, boa Boa noite. noite, bom descanso para cada uma. Amém. Obrigada. Amém.